Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Sandra de Carvalho, nutricionista, clínica funcional integrativa, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o TDAH, né? E qual que é o papel da nutrição, se a nutrição pode ajudar ou somente a psicologia, a psiquiatria que pode ajudar o TDAH. Tá bom? Então vou mostrar um pouquinho como, vou dar um apanhado geral. No descritivo que vocês têm aí, vocês têm vários slides mostrando item por item, mas eu vou dar uma pincelada porque senão o vídeo fica muito grande, fica muito cansativo. Se vocês quiserem aprofundar, tem todos os itens aí embaixo, tá bom? Certo? Aí no blog mesmo tem tudo detalhadinho, tá bom? Bom, então primeiro o conceito, de TDAH, TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado pela falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode durar por toda a vida. Então, às vezes as pessoas já têm uma carga genética, que isso pode levar, se a pessoa tem, porque a gente tem a genética e tem a epigenética. A genética é a nossa carga genética, o que a gente herdou dos nossos pais, tal, que pode a gente ter uma tendência a ser diabético, a ser hipertenso, a ser cardíaco, tal, e pode também ter uma certa tendência a ter TDAH, certo? Só que a epigenética, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a epigenética, ela que realmente vai determinar a expressão desse gene. Se você vai colaborar para esses genes realmente apresentarem todos os sintomas do TDAH ou não, você vai abafar esses genes, certo? Então vamos entender um pouquinho aqui quais são os tipos de TDAH. Então você tem TDAH que é hiperativo e impulsivo, o desatento e o misto ou combinado, que ele tem tanto a desatenção, ele não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção numa coisa, como ele também é hiperativo, não consegue ficar parado, numa coisa só. E tem os níveis, tem o nível 1 que é leve, então tem poucos sintomas, que dá para ser bem trabalhado, a pessoa consegue ter vida social, consegue trabalhar, consegue ter vida acadêmica, tudo naturalmente. Tem o moderado, que é o nível 2, que ele já tem os prejuízos um pouquinho leves, e às vezes graves, E esses graves pode trazer prejuízo para poder se concentrar, para estudar, para poder se formar, por exemplo. Então pode ter uma dificuldade aumentada. E o nível grave, que é muita expressão do sintoma, que a pessoa não consegue ter uma vida funcional, tem um prejuízo funcional, não consegue se relacionar, não consegue ter concentração para poder ter uma vida acadêmica saudável e tudo mais. Então, muita gente confunde, o TDA com o TDAH. O TDA é apenas a pessoa pensando transtorno de déficit de atenção, que às vezes a pessoa está pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo e aí ela não consegue se concentrar numa coisa. Então ela está aqui estudando, mas daqui a pouco está pensando na roupa que tem que pôr no varal, no filho que está indo para a escola, Então é um transtorno de déficit de atenção. Foi ali para pegar e pendurar a roupa no varal, aí viu a vassoura, pegou a vassoura e foi varrer a casa. Então ela não consegue se concentrar, se focar numa determinada atividade, E o TDA, além de ter esse transtorno de déficit de atenção, ele está envolvido com um monte de coisas ao mesmo tempo, além da irritabilidade, da ansiedade e até depressão mesmo, tá bom? E às vezes causa muito prejuízo. Então, quais sintomas, do TDAH? Desatenção, perda de foco, dificuldade de memorização, não consegue memorizar, por isso que tem dificuldade de fazer na área acadêmica, Tem muita agitação, não consegue ficar parado, não é aquela pessoa que vai assistir um filme, mas não consegue ficar ali sentado prestando atenção no filme. Daqui a pouco já levanta, vai tomar uma água, sai, vai lá para fora.
não consegue ter essa atenção, esse foco, né? Interrompe sempre a fala do outro, não consegue ficar escutando a pessoa falar. É aquela pessoa que sempre está interrompendo a fala do outro, não deixa a pessoa falar de forma nenhuma. E tem um rendimento mais baixo na capacidade intelectual por falta dessa atenção toda mesmo, sempre está procrastinando, sempre fazendo, deixando as coisas para depois, para a última hora. Dificuldade em relacionamento, porque se irrita com facilidade, não consegue ficar prestando atenção no que a pessoa quer falar, então não tem relacionamento, tem um monólogo, né, às vezes, né? E altera o humor com muita facilidade, se irrita com muita facilidade, tem dificuldade em finalizar os seus projetos, certo? Então, tudo isso são sintomas de TDAH. E agora a gente tem que entender um pouquinho da fisiologia, né? O que acontece? Onde que acontece que desencadeia o problema do TDAH? É uma alteração pré-frontal, onde tem a produção de dopamina. A dopamina é um hormônio do prazer, né? E essa região é a região do autocontrole também, né? Que mostra o seu comportamento social, a capacidade de foco, a capacidade de atenção, de memorização e de organização em fazer um planejamento, um projeto. Então, se a pessoa tem uma alteração nessa região, né, pré-frontal do cérebro, ela vai começar a ter dificuldade dessas funções, né, da atenção, do aprendizado e tudo mais. E aí, quando a gente vai analisar esse cérebro, a gente começa a observar que ali é a produção de dopamina. E aí que a gente entra naquilo que eu estava falando, tem a genética que você herdou, então você tem uma tendência maior a ter esse tipo de problema, mas a maior descoberta, né, da medicina, da nutrição e tal, foi a epigenética, porque estudos recentes no campo de neurobiologia mostram que processos epigenéticos são essenciais às funções complexas dos cérebros. Enzimas que modificam o DNA ou a capacitação das histonas, que são proteínas responsáveis pelo processo de compactação e descompactação do DNA, importante na expressão gênica. Então, se você tem alteração dessas enzimas, você pode ativar, né, o desenvolvimento da doença, ou você pode inibir o desenvolvimento da doença. Então, o transtorno de déficit de atenção, o TDAH, né, mostra que se você estiver trabalhando a parte ambiental, o estresse, né, o estado nutricional, é o que a gente mais vai falar aqui agora, vão influenciar nos genes e no desenvolvimento desse cérebro. Então, a gente pode ajudar e muito através da nutrição, né? Tem vários genes, né, que está relacionado com a literatura, que é o que expressa essa probabilidade de desenvolver um TDAH. Entre eles o ANKK1, o ARRB2, o BDNF, que está envolvido em vários tipos de doença, né? O CLOCK, né? E tem vários outros, né, que estão envolvidos nesta parte de desenvolvimento do TDAH. E aí que a gente entra na nutrição, né? Então, o que a nutrição pode fazer para poder melhorar, para poder que essa epigenética possa ajudar a você não desenvolver o TDAH ou minimizar bastante os sintomas, né, do TDAH. Então, primeira coisa é o ômega 3. O cérebro ele é formado de gordura, certo? Então, se você encher de gordura ruim esse cérebro, de gordura inflamatória, você vai inflamar muito mais esse cérebro e essa parte frontal. Então, você vai ajudar a desenvolver o TDAH. Agora, se você colocar gorduras boas, anti-inflamatórias, como o ômega 3, por exemplo, que ele é uma gordura boa, que você encontra nos peixes, na linhaça e tudo mais, e outras coisas têm mostrado, em meta-análise, mostraram benefício na hiperatividade com o ômega 3, certo? Então, claro que você tem que escolher uma marca boa, de confiança, tal, porque senão você acaba comprando o gato por lebre, né? Porque você também vai ter mais metais pesados, mais metais tóxicos, que isso pode intoxicar mais seu cérebro também.
Fosfolipídios, né? Fosfatidilcerina e fosfatidilcolina, né? O que essas gorduras fazem, né? Onde que elas são encontradas? Elas são encontradas em animais marinhos, né? Como peixe, crio e até em gema de ovo, né? Então você que come sempre aquele ovinho, tal, além de te ajudar com os outros nutrientes, ele também tem fosfolipídios. São gorduras benéficas essenciais para o cérebro, porque ela ajuda a formar as membranas cerebrais. Tem estudos mostrando o seguinte, ó, fosfatidilcolina junto com a fosfatidilcerina compõe a base estrutural e funcional das membranas neuronais e controla a transmissão das informações do cérebro. Entre um cérebro e outro, não, entre um neurônio e outro neurônio, que é o que que faz a condução dos impulsos nervosos, que vai desencadear o seu comportamento, né? Então, cada neurônio, ele tem os neurotransmissores, né? E que vão fazer a conexão com outro neurônio, certo? A fosfatidilcerina e fosfatidilcolina, ela vai ajudar nessa transmissão dos neurotransmissores. Por exemplo, a dopamina, ela é muito diminuída em pessoas que têm o TDAH, certo? Então, a dopamina, ela fica armazenada no corpinho do neurônio, daqui é liberado para a fenda sináptica, que é o espacinho entre um neurônio e outro, para fazer essa condução, para poder dar a sensação de prazer, por exemplo, né? E que melhora a cognição, memória e tudo mais. Se a acetilcolina, por exemplo, que também ajuda na memória. Então, se a membrana, né, está deficiente, você não vai ter essa conexão de forma adequada. Então, você vai prejudicar, né, vai ter os transtornos do TH, na memória, cognição, estresse e tudo mais, certo? E outra coisa, foi mostrado que a fosfatidilcerina, ela melhora a ação da dopamina, que é esse neurotransmissor que está muito deficiente em quem tem TDAH. Outras coisas, os minerais, né? O zinco, por exemplo, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai ajudar no DNA e no RNA. E ele faz a fosforilação e o crescimento dos túbulos neurais. Então, ele vai ajudar na síntese de tubo neural, né? Então, ele vai ajudar a formar neurônio, né? E vai ajudar também na transmissão nervosa e na sinapse. Então, o zinco, ele está muito deficiente em quem tem TDAH. Certo? Então, a gente tem que sempre observar se não tem deficiência de zinco, se precisa suplementar. O magnésio, por exemplo, ele participa de 300 reações enzimáticas, né? E entre elas está relacionada com a parte cognitiva e a parte emocional. Então, se você também tem deficiência de magnésio, você também não relaxa, porque ele também é um relaxante muscular, além de aumentar o estresse e piorar a sua cognição e seu estado emocional. Olha só, além disso, gente, o magnésio, junto com a vitamina B6 e o ácido fólico, eles ajudam a produzir serotonina, que é um outro neurotransmissor que dá aquela sensação de felicidade. Então, pode também auxiliar a deficiência dele a desencadear uma depressão no TDAH, tá bom, gente? Então, coisas que tem que ser vistas, tá? O selênio, por exemplo, ele é muito importante no hormônio da tireoide. E o hormônio da tireoide é muito importante para o estado emocional, para a produção dos neurotransmissores. Então, se você tem deficiência de selênio, você pode também atrapalhar os seus neurotransmissores, certo? Então, e isso vai prejudicar toda a parte cognitiva, toda a parte mental e a parte emocional também, certo? Vamos lá. E aí, outros nutrientes que são importantes, né? A L-tirosina. Por que a L-tirosina? Porque a L-tirosina é um aminoácido que estimula a produção de neurotransmissor dopamina, noradrenalina e os hormônios da tireoide. Lembrando que a tireoide é importante para a formação dos neurotransmissores também, certo?
Então, a tirosina, se você tem deficiência de tirosina, por exemplo, você, além de alterar a tireoide, você vai alterar a produção dos neurotransmissores, principalmente da dopamina, que é onde o TDAH tem muita deficiência. Ele tem também um efeito antifadiga, sensação de bem-estar, né? E reduz a ansiedade por causa disso, por causa da dopamina. O triptofano, que ele ajuda na produção de serotonina, ele é muito rico na banana verde, tá, gente? Por isso que a gente estimula muito a receitas com banana verde, com farinha de banana verde, porque a banana verde é riquíssima em triptofano, vitamina B6, que também vai auxiliar na produção de serotonina. Certo? Além disso, ela também ajuda na produção de melatonina. E pacientes com TDAH têm muita dificuldade de dormir. Tem muitos pacientes que têm muita insônia. Então, ele vai auxiliar nesse processo da produção de sono também, né? E o sono, se você altera, você também acaba alterando a produção de mitocôndrias, que isso vai dar uma queda de energia durante o dia, uma queda de energia inclusive para o cérebro, certo? Que isso vai interferir também na cognição. L-teanina, que é um outro aminoácido, ou N-etil-L-glutamina, que ele estimula a produção de ondas alfa associado à serenidade e o bem-estar, né? E os neurotransmissores mais presentes no cérebro. Então, se você tem deficiência de L-teanina, você também vai ter uma deficiência na produção de serotonina, de dopamina e de GABA, que ajuda você a relaxar, que ajuda você não ficar tão ansioso. A taurina é um queridinho das nutricionistas, porque eles auxiliam muito no relaxamento, ele serve como tranquilizante. E o TDAH, se ele tiver muito exacerbado, é uma pessoa que não consegue ficar parada, tá sempre agitada, a cabeça tá 1000 por hora. Então, a taurina, ele é muito importante nesse processo, tá bom? Ele vai reduzir o estresse, a ansiedade e a hiperatividade, que é muito comum no TDAH, certo? Diminuindo o ataque cardíaco e tudo mais, certo, gente? Outra coisa que é importante, né, é a glicina, dimetilglicina, conhecida como vitamina B16. Ela ajuda no efeito no cérebro, no efeito positivo do cérebro, porque ele age diretamente no hipocampo, consolidando a memória e a aprendizagem. Uma das coisas que tem dificuldade o TDAH é justamente na memorização e na aprendizagem. E a dimetilglicina, né, ou glicina, ela vai auxiliar, desculpa, gente, ela vai auxiliar na memorização e na aprendizagem. Então, se tiver com deficiência, você tem que suplementar e tem através da alimentação a gente também fazer esses adendos. Além disso, a dimetilglicina vai também ajudar na absorção dos nutrientes no sistema digestivo, porque muitas pessoas que têm problemas digestivos acabam atrapalhando na absorção dos nutrientes, que vai atrapalhar em todo o resto, certo? Aliás, gente, uma das coisas muito importantes é o complexo B. O complexo B, eles ajudam na formação, na estabilização dos cérebros, dos neurônios, né? Na produção de neurotransmissores. Então, eles ajudam na síntese do cérebro, né? Na composição cerebral. Então, todo paciente que tem qualquer transtorno cerebral, seja TDAH, seja TDA, seja depressão, seja ansiedade, sempre tem que tomar um cuidado especial com as vitaminas do complexo B. Geralmente tem deficiência de vitaminas do complexo B em geral, tá bom? Bom, outra coisa que é importante, o inositol, né? O inositol, ele ajuda tanto no bem-estar, na serotonina, né? E ele ajuda também na serenidade, na tranquilidade. Além de ele ajudar também a diminuir as compulsões, o pânico, ele também tem sido estudado nesse aspecto, tá?
A lisina, ela é um nutriente, um aminoácido que ela ajuda você a ser mais resiliente, né? Você ter capacidade de enfrentamento de pressões e desafios, porque ele atua nos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você tem deficiência de lisina, você pode alterar os hormônios cortisol e isso vai dar muito estresse e também pode aumentar a compulsão alimentar. Então, ele vai te ajudar nesse sentido. Os antioxidantes, né, que são as formas bioativas, coloração dos vegetais, tudo vermelho, verde e tal, isso são ricos em bioflavonoides, né, e também em antioxidantes, que ajudam também na diminuição da oxidação do cérebro e na inflamação, tá, gente? A coenzima Q10, ela vai ajudar a produzir mitocôndrias. Nisso que ela produz mitocôndrias, ela produz mais energia. E uma pessoa com TDAH, ela é hiperativa, então ela consome muita mitocôndria e inclusive vai pegando e desgastando a energia cerebral também. Então precisa desse nutriente, que é o biquinol, né, que é a coenzima Q10, para refazer mitocôndria, refazer energia para o seu cérebro, né? E ajuda a eliminar os radicais livres também do cérebro. As vitaminas do complexo B, né, que eu falei para vocês, né, no meu blog aí tá detalhado o que cada vitamina do complexo B pode agir no seu cérebro, certo? A vitamina C, ela também defende contra os radicais livres que pode atacar o seu cérebro. A vitamina D, que muita gente na época da Covid, né, estava com deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela é muito importante para o sistema nervoso, sistema circulatório e sistema digestivo. E tem estudos mostrando sobre a ação da vitamina D no hipocampo, né? Que pessoas com deficiência de vitamina D têm um déficit cognitivo. Pode ver que muita gente que tinha deficiência de vitamina D na pandemia, falava assim, nossa, minha memória ficou horrível, né, com Covid e tal, porque a vitamina D estava lá embaixo, certo? E tem estudo até mostrando que pessoas com Alzheimer têm bastante deficiência de vitamina D. Então, se a gente quer melhorar a cognição, melhorar a memória e tal, é essencial também a vitamina D. E outra coisa que é importante, né? Todos esses nutrientes que eu falei para vocês, eles são absorvidos aonde? No intestino. Se você não tiver com o intestino, com o aparelho digestivo, com pH adequado e tudo mais, você não vai absorver os nutrientes que são importantes para todas essas funções que eu falei. Além disso, o intestino, ele também, você sabia que ele produz 90% da serotonina, que é o hormônio da felicidade? Então, se a sua parte digestiva não tá legal, o seu intestino também não tá legal, você não tem produção de serotonina. Então, você vai ficar muito ansioso, muito mais irritado, né? E você também vai ter uma diminuição da produção de dopamina, que é hiper importante no tratamento do TDAH. Por quê? Porque é onde está deficiente por causa da região atingida, certo? E a 50% da nossa dopamina, ela é produzida no cérebro, no intestino, entendeu? Então, a microbiota intestinal também, se você tiver mais bactérias ruins, mais bactérias gram-negativas, você pode piorar a neuroinflamação que está sendo causada pelo TDAH. Então, vai aumentar muito mais os sintomas. Então, o cuidado com o intestino, com a parte digestiva é muito importante. O sono, né? Estudos recentes, olha gente, vou ler aqui para vocês. Estudos recentes mostraram que cerca de 70% dos adultos com TDAH apresentam hipersensibilidade à luz. Então, é caracterizado também associado a problema circadiano. O que é problema circadiano? De manhã a luz solar entra pela janela, né? Isso atinge o nosso olho que vai no cérebro e faz você produzir cortisol para você acordar, para você ficar atento
E isso vai deixar você durante o dia atento, desperto, tal. Quando vai chegando umas 6 horas da tarde, que começa a escurecer, o nosso organismo começa a produzir a melatonina para chegar lá pelas 8 horas, dar aquele pico de melatonina para você começar a sentir o sono e você dormir. E de noite produzir as mitocôndrias, regularizar os hormônios, né, e tudo mais. Então, quando as pessoas com TDAH, esses estudos, né, mostraram que elas têm uma sensibilidade maior à luz. Então, se tiver qualquer luzinha acesa, já causa distúrbio do sono, causando também distúrbio de toda essa parte de renovação de mitocôndrias e tudo mais. E o sono é muito importante, né, na parte do TDAH, certo? Então, a dopamina, né, como eu tinha falado, que ela é muito importante, a gente tem que pegar e melhorar esses níveis de dopamina. Então, resumindo tudo isso, o que a gente chega aqui à conclusão do seguinte, que a gente tem que melhorar a microbiota intestinal, porque é ela que vai fazer absorver todos esses nutrientes, certo? E se você tiver mais bactéria gram-negativa, você atrapalha a barreira hematoencefálica, inflamando, tirando essa barreira e chegando mais toxina no seu cérebro, certo? Corrigir deficiências de vitaminas, principalmente a do complexo B, que são importantes para a regeneração e proteção das células cerebrais e dos neurônios. Corrigir o ciclo circadiano, que é o soninho, né? A produção de cortisol, de melatonina. Modular os hormônios, inclusive o da tireoide, devido à importância da produção dos neurotransmissores pela tireoide. Fornecer aminoácidos que auxiliam na produção de dopamina, como é o caso da tirosina, lembra que a gente falou, presente em feijões, oleaginosas, carnes e peixes. O ômega 3, por ter ação anti-inflamatória, diminuir a neuroinflamação, certo? Fornecer principalmente o DHA para melhorar também a cognição e fornecer aminoácidos como lisina e GABA para modular o estresse e o relaxamento, certo? Fazendo tudo isso, você vai ter com o intestino um pouco mais saudável, comendo mais legumes, verduras, frutas, não comendo coisas inflamatórias como corante, conservante, produtos processados, caixinha, pacotinho, latinha, garrafa, né? Evitar, come comida de verdade mesmo. Isso vai nutrir muito mais as bactérias gram-positivas que vão ajudar na neuroinflamação do seu cérebro. Você tendo o intestino, uma parte digestiva muito mais saudável, você também vai ter um cérebro muito mais saudável. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Um beijo, fica com Deus.